Agora, hoje a gente quer falar de esperança. Esperança. Somente esperança. Amém? Porque das 3 virtudes, de todas as virtudes do cristão, 3 virtudes são as mais importantes, segundo a Bíblia nos diz. E segundo está elencado nas Escrituras, as 3 virtudes principais do cristão são a fé, o amor e a esperança. Fé, amor e esperança. A fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. O amor é o nosso cartão de referência, é a nossa identidade como cristãos. E a esperança é aquilo que faz nos permanecer na fé, permanecermos crendo, termos essa virtude de esperarmos dias melhores. Esperança está intimamente ligado a esperar. Quem espera tem esperança, espera que algo novo virá. E nós sabemos que a nossa pátria não está aqui, mas está nos céus, onde nós esperamos a nossa redenção. Então, se você se sente hoje como um vaso quebrado, ou como uma árvore cortada, ou se vendo em meio a um vale, como se fosse um monte de ossos secos, a palavra de Deus para você nesta noite é: há esperança para o teu futuro. Há esperança de dias melhores. Nós sabemos, pastor, a palavra de Deus já diz, naquele dia, sim, todos nós esperamos por um futuro glorioso. Olha, eu sei que a palavra de Deus nos diz que neste mundo, nessa terra, nós não devemos esperar coisas melhores. Mas, queridos, no meio de todas essas tribulações que nós passamos, no meio de todas essas circunstâncias difíceis, Deus também tem reservado algumas gratas surpresas para nós. Algo que eu chamaria de mimos, que o Criador, de vez em quando, nos presenteia, para que nós possamos continuar com força na nossa caminhada. Porque senão, todos nós iríamos, se não houvesse mais nada de bom aqui nesse mundo, nessa terra, para a nossa vida, nós já íamos querer partir amanhã mesmo, hoje mesmo, porque nada nos espera. Mas existe aqueles que eu chamo de mimos, que o Criador nos prepara, nos presenteia ainda nessa vida, ainda aqui, neste mundo. Mas nada, queridos, nada se compara àquilo que o Senhor tem preparado para nós, algo que nenhum olho jamais viu, que nenhum ouvido jamais ouviu, ou que jamais subiu a coração humano algum. Nada, nenhum desses presentes, nenhum desses mimos, nada do que o Senhor nos concede aqui se compara a glória futura a ser revelada. Portanto, eu te digo, ainda que nós venhamos esperar algo bom do Senhor para a nossa vida enquanto aqui vivemos, não se compara de forma alguma aquilo que o Senhor tem preparado, reservado para nós. Eu quero que você, ainda que você esteja se sentindo como um vaso quebrado, abra sua Bíblia, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta aos Coríntios 4, 7. Olha o que diz: nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede
provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha só, queridos, muitas vezes nós temos o costume de olhar para aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. E como já se dizia antigamente, tudo nessa vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador de ônibus. E de repente até o cobrador de ônibus também se tornou passageiro, porque já não existe. Então na vida tudo é passageiro, tudo passa. E se nós olharmos para aquilo que é passageiro, transitório, perdemos a esperança. Um dos versículos que a pastora mais tem ministrado ao meu coração nesses dias, Lamentações de Jeremias 3, 21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Cadê ela? Está aí? Está ali. E ela costuma sempre dizer, olha, pastor, que às vezes eu brinco com ela, eu falo alguma notícia do dia, olha o que está acontecendo, olha o que vai acontecer. Para, traz à memória aquilo que traz esperança. Não fica falando de coisas que não traz esperança. Traga à memória aquilo que traz esperança. Então, eu quero usar essa palavra para dizer para você, tira os olhos daquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, e olhe para aquilo que é eterno, que nada pode mudar, que nenhum decreto pode alterar, aquilo que já está determinado para nós. É isso que nos traz esperança, porque as coisas transitórias, passageiras, não trazem esperança para nós, mas ainda bem que são transitórias, passageiras. Agora, aquilo que nos traz esperança, aquilo que tem um firme fundamento, são as coisas eternas, as coisas do alto. Então eu quero perguntar para você nesta noite, onde você tem posto os seus olhos? Onde você tem posto os seus ouvidos? Onde você tem se fixado? Onde você tem se fixado?
Onde você tem posto os seus sentidos? Onde? Se você se fixar por os seus sentidos, olhar por os seus ouvidos, naquilo que é transitório, passageiro, você se definha. Olha como estava a situação do profeta Jeremias nessa situação. Ele se via de uma forma como nós nos vemos frequentemente. Veja comigo se não é verdade. Lamentações, capítulo 3. Esse capítulo, se não fosse o final dele, poderia se dizer que é o capítulo mais trágico, mais sem esperança, mais desalentador de toda a Bíblia. E Jeremias tinha até motivos para se sentir assim. Ele estava vivendo os dias em que a nação de Israel estava sofrendo os horrores do castigo de Deus. E olha o que ele diz: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Quantas vezes nós nos vemos andando na escuridão e não na luz, sem termos uma noção nítida de um palmo à nossa frente? Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Você já se sentiu assim como o profeta Jeremias? Será que o Senhor resolveu voltar a sua mão contra mim o tempo todo, vez após vez? Ele fez com que a minha pele e a minha carne envelhecessem, quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Às vezes você se sente assim também, cercado de amargura e de pesar. E me fez habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Minha esposa fez uma pergunta interessante para mim, acho que foi ainda ontem. Ela disse: parece que você está com raiva de Deus? Você já se sentiu assim? Na década de 80, escreveram um livro chamado Não Estou com Raiva de Deus. E às vezes, nos nossos questionamentos, damos a entender que estamos com raiva de Deus, como se o barro pudesse dizer ao oleiro: por que fazes assim e não de outra forma? Não é assim que nós questionamos Deus quando nós vemos alguns planos nossos frustrados, quando nós vemos o ímpio prevalecer e o justo sofrer, quando nós vemos um não às nossas orações, ou até mesmo um aparente silêncio de Deus. Faço uma pergunta: você já teve raiva do seu pai? Quem aqui nunca teve raiva do seu pai terreno? Todo mundo já teve raiva? Alguém nunca teve raiva do seu pai? Nunca teve? Nunca? Parabéns, minha irmã. Nunca, nunca? Nem um pingo de raiva? Nunca teve raiva do seu pai? Nunca? Rapaz, eu já tive. E sabe quais as vezes que eu tive raiva do meu pai? Quando eu fui contrariado, quando eu achava que eu sabia mais do que ele, e ele não fez alguma vontade minha. Capricho, sabe? Mas hoje, depois que o tempo passou, me colocando no lugar do meu pai, eu vejo: poxa, aquele velho tinha razão, eu é que era um tolo, sabia de nada e achava que sabia de tudo. Todas as vezes que eu tive esse sentimento de raiva, era sem fundamento, sem razão. Não vou dizer 100%, mas 90% e alguns quebrados por cento, porque o nosso pai terreno também não é infalível, né?
Mas com relação a Deus, podemos até nos sentir com raiva, mas não tem motivo, porque Ele é um Pai perfeito. Correto? Nossos pais terrenos podem errar. Pode nos bater, nos castigar injustamente. Quantas vezes eu castiguei um filho sem merecer, enquanto o outro passou por bonzinho? Você já fez isso, não fez? Você que é pai e mãe? Foi e deu uma cintada naquele que não merecia, e o outro que merecia ficou lá de boa. Eu já fiz isso. Dá uma dor depois no coração, dá um remorso, uma tristeza. Acontece isso. A Nayara aprontou, ficou de boa, o pai sem saber foi e deu uma cintada na pobre da Tamires, que não tinha nada a ver. Eu fiz isso, dei uma cintada na Dani, que estava dormindo, acordou com uma cintada, enquanto os outros dois, o Weber e a Elza, que estavam bagunçando, fica lá de boa. Mas já pedi perdão para ela. Aí ela acorda, chupando o dedinho. O que eu fiz? Estava dormindo. Meu pai me castigou por eu estar dormindo. Dá uma dor, né? Então, o pai terreno erra, mas Deus não erra. Nós não temos motivo para ter raiva de Deus. Não temos motivo nenhum. Porque Ele é um pai perfeito, Ele sabe, em tudo Ele sabe o que faz. Se Ele nos corrige, é para o nosso bem. Se Ele deixa o ímpio triunfar por um tempo, e até arar sobre nossas costas, Ele sabe o que faz. Se Ele permite o justo sofrer, Ele sabe o que está fazendo, e nós não sabemos de nada. Devemos somente confiar e acreditar que em tudo Ele sabe o que faz. Então foi por isso que minha esposa perguntou: você está com raiva de Deus? Eu, como humano, falível, finito, olhei para dentro de mim, falei: meu Pai, perdoa-me pela minha insensatez nas minhas palavras, porque realmente eu agi como se estivesse. Eu realmente agi como se eu estivesse sabendo mais do que Deus. Então, queridos, o profeta Jeremias, ele continua: Ele me fez habitar na escuridão como os que há muito morreram, cercou-me de muros e não posso escapar, atou-me a pesadas correntes, mesmo quando eu chamo ou grito por socorro, Ele rejeita a minha oração. Essa era a impressão do profeta, mas será que ele rejeita mesmo a nossa oração? Porque em outro texto o salmista diz: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. E mesmo quando Ele impediu meu caminho com blocos de pedra, e fez tortuosas as minhas sendas. Você já se viu assim impedido por Deus? Você está caminhando, Deus coloca um bloco de pedras na tua frente, um paredão para você não passar. Mas por que, Deus, tu não quer que eu passe? Ele sabe do perigo que está do outro lado. Ele sabe que se você der um passo a mais, você corre o risco de cair. Em tudo Ele sabe o que faz. Aí o profeta diz: como um urso à espreita, e como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Meu Deus, olha o sentimento do profeta. Diz: olha, o Senhor me caçou como um urso, como um leão. Ele me arrancou do caminho e me despedaçou. Será que era razoável esse pensamento do profeta? Será que era razoável ele se sentir assim? Você já se sentiu despedaçado pelo Senhor?
Será que o Senhor nos despedaça mesmo? Sim, o Senhor muitas vezes nos despedaça, nos quebra, ou permite nos quebrar, mas é melhor ser um vaso quebrado nas mãos do oleiro, do que alguém inteiro na mão de Satanás. É preferível estar quebrado em 1000 pedacinhos, mas na mão do Senhor, do que estar inteiro nas mãos de Satanás. Amém? É preferível estarmos quebrados, ainda que seja em 1000 pedacinhos, que desses 1000 pedacinhos, 10.000 ou 1 milhão, o Senhor reconstrói e faz um vaso novo, um vaso novinho, e melhor do que aquele que se quebrou. E sabe o que é interessante nessa passagem de Jeremias 18? Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se estragou na mão do oleiro, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Somos nós que nos quebramos pela nossa inflexibilidade. Sabe que algo que é flexível é mais difícil de se quebrar. Agora aquilo que é rígido demais, inflexível, se quebra mais. Então muitas vezes nós não temos a flexibilidade de nos deixarmos modelar a vontade do Senhor, de deixar Ele fazer aquilo que Ele quer na nossa vida. E por sermos inflexíveis, por não nos deixarmos modelar, nos quebramos. E Ele diz: olha, não tem jeito, vaso inflexível, vaso não modelável, tem que se quebrar. O vaso, para ser bom, tem que ser flexível, tem que ser modelável, senão não serve. O Senhor não quer vasos duros, rígidos, inflexíveis, imodeláveis. Ele quer vasos que possam ser modelados. E se nós não quisermos nos quebrar, temos que nos deixar moldar. Temos que ser moldáveis, flexíveis, senão não vai prestar nas mãos do oleiro. Aí o profeta continua dizendo: ele preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas, atingiu meu coração com flechas de sua aljava. É por isso que Jeremias é chamado profeta chorão. Ele se via dessa forma, como uma presa despedaçada por um urso ou por um leão. Ele se via alguém que era um alvo, tendo flechas atiradas contra ele. Tudo isso, ele se sentia nas mãos de Deus. Olha que revolta interior o profeta estava. Mas é o nosso caso, muitas vezes nos sentimos assim. O Senhor me escolheu como alvo, está me encravando, me cravejando de flechas, uma após outra. Mas por que, Senhor? Mas se o Senhor estiver te vendo como um alvo das suas flechas, é algo bom, é sinal que Deus tem coisas boas na tua vida, é sinal que o Criador está de olho em você, é sinal que o Criador quer que você esteja no centro da vontade dEle, para Ele fazer na tua vida aquilo que Ele almeja, amém? E às vezes, queridos, estamos até mesmo na posição de alvos de Satanás. Essa semana ainda nós passamos por uma situação muito difícil mesmo, difícil, de levar-nos a nos angustiarmos de uma tal forma, e
quando eu conversei com a minha filha que estava sendo alvo desse ataque de Satanás, ataque terrível, na mesma hora que eu estava tentando consolá-la a respeito desse ataque que estava vindo sobre ela, me veio uma mensagem no WhatsApp. Eu abro a mensagem, está lá, escrito bem assim: você acha, pensa bem, se você está sendo alvo desse ataque da parte de Satanás, é sinal que Deus tem algo muito importante na sua vida, porque se ele não tivesse, Satanás não estaria te alvejando dessa forma. Aí eu peguei a mensagem, rapidamente já compartilhei com ela, falei: lê aí, filha, chegou agora, veio direto do céu, direto do trono. Por que você acha que Satanás está te alvejando tanto? Não é porque o Criador tem algo na tua vida? Então, se você se sente alvo, ainda que seja de Deus, ou do Satanás te alvejando ali, é porque algo incrível, algo maravilhoso Deus tem na tua vida. Senão Satanás não estaria preocupado com você, não queria te eliminar. Mas quando você é alvo dos ataques de Satanás, que quer te eliminar, quer acabar com você, é porque Deus tem algo na tua vida. Amém? Amém? Então receba essa palavra. E aí? Mas e aí? Ele vai permitir que Satanás me mate? Não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é mais forte? Deus tem inimigos? Não, nós podemos ter inimigos, mas Deus não. Ninguém há páreo para ele. Então eu quero ver Satanás passar por cima dessa proteção com a qual Deus nos circunda. Quero ver Satanás passar por cima do anjo do Senhor, que segundo o Salmo 34, acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Será que ele é capaz? Quando Geazi, o moço do profeta Eliseu, corre para o profeta e diz: meu senhor, estamos cercados, o exército contrário nos cercou, carros, cavaleiros, armamentos de guerra, estamos perdidos. O profeta Eliseu, com aquela calma costumeira, ele simplesmente levantou os olhos para o céu e disse: Senhor, abra os olhos desse moço. E quando o Senhor abriu os olhos do moço Geazi, ele viu que além dos carros, dos cavalos, cavaleiros de guerra, estava um exército fortíssimo de anjos, acampados ao redor de Israel. Oh, aleluia! Ele viu aquele forte exército de anjos. Ele não estava olhando para as coisas eternas, o moço estava olhando para as coisas transitórias, passageiras. O exército inimigo seria transitório, passageiro. Mas o exército de anjos do Senhor, eternos, ninguém poderia destruir, ninguém poderia aniquilar, ninguém poderia matar. Eles estavam ali de prontidão para aplacar todo e qualquer perigo. E ele diz mais ainda, o profeta: tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Você já se viu como objeto de riso? O ímpio já riu de você, já caçoou, já zombou. Acho que todos nós já passamos por isso, né? Você sair na rua e ver aqueles vizinhos que não tem o que fazer, que fica no portão de casa o dia inteiro, cochichando, fica com um sorrisinho, gesticulando, lá vai, tadinho, está perdido, se danou, está lascado.
Tem mais jeito não. Vocês viram? Viram o que aconteceu? O que você faz numa situação dessa? Eu creio que você se lembra daquele ditado. Ri melhor quem ri por último. O sorriso de vocês é transitório, passageiro, mas meu sorriso é eterno. Aleluia, o sorriso de vocês passa, se acaba, fenece. Eu posso não estar sorrindo agora, mas eu tenho um sorriso eterno lá no céu. Eterno, alabaxar alai, fly de plan, chacama. Nada e ninguém pode tirar-nos esse sorriso. Jesus mesmo disse: olha, vocês chorarão, se lamentarão, enquanto o mundo sorrirá, o mundo festejará. Mas um dia, o choro de vocês, o lamento de vocês, a tristeza de vocês vai se transformar em alegria, e o melhor de tudo, que será uma alegria eterna. Como diz o livro do Apocalipse, ali não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais ódio, não haverá mais rancor, não haverá mais morte, não haverá mais luto, porque as primeiras coisas serão passadas. As coisas primeiras são transitórias, restarão somente as coisas eternas, eternas, eternas. Tudo passa, tudo passa, tudo passa, mas aquilo que é eterno permanece, prevalece. O Senhor me fez comer ervas amargas, fartou-me de fel, quebrou meus dentes com pedras, pisoteou-me no pó. Meu Deus, a visão do profeta aqui estava embaçada, hein? A coisa estava embaçada. Já pensou? Ele se vendo como alguém que foi obrigado a comer ervas amargas, ser farto de fel, de amargura, ter os seus dentes quebrados com pedras, desilusão. Você está comendo, já teve essa sensação de estar comendo uma comida gostosa, de repente você mastiga uma pedra, que pior de tudo, ainda quebra seu dente. Que raiva, né? Aquela hora, se nós não estamos no espírito, acabamos xingando, tanta raiva. E é assim que o profeta se sentia, como alguém que teve os seus dentes quebrados com pedra. O Senhor tirou minha paz, esqueci-me o que é prosperidade. Pensou? Teve a paz arrancada do coração dele, numa situação tão difícil, que ele até se esqueceu o que é prosperidade. Você já se sentiu assim? Prosperidade? Já nem me lembro mais o que é prosperidade. Meu Deus. Por isso, eu digo, meu esplendor se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Meu esplendor se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor se foi. Meu Deus, o profeta aqui está sem esperança. A vida dele está desesperançado, desiludido, desgraçado, desmantelado. Está tudo 10. Meu Deus, aqui parece que não tem mais esperança para ele. Será? Aí ele diz: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Olha, enquanto o profeta estava lembrando de todas essas coisas, das desgraças, das desilusões, das desesperanças,
dos 10 da vida dele, enquanto ele estava pensando, focando, meditando, refletindo em tudo isso, ele estava sem esperança. A alma dele estava desfalecendo dentro dele. Mas aí, eis que brota uma luz, a luz do fim do túnel. E no versículo 21, muda-se totalmente o cenário, quando ele toma uma atitude. Qual é a atitude? Todavia, mas todavia, porém, conquanto, não obstante, quando eu me lembro também do que pode me dar esperança, aí a situação muda. Quando ele se lembra daquilo que pode lhe trazer esperança, daquilo que não é transitório, daquilo que não é passageiro, mas daquilo que é eterno. Lembra-te, a vantagem de ter uma esposa psicóloga, pastora e psicóloga é essa, né? Você não fica na pior, não tem como. Que ela está sempre botando você para cima. Então ela só falou isso. Lembra-te do que pode trazer esperança. Eu lá, blá, 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 blá. Lembra-te do que pode te trazer esperança. Eu blá, 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 blá. Murmuração. Sou humano, né? Ela, lembra-te do que pode te trazer esperança. Não dessas coisas, lembra-te do que pode trazer esperança. É mesmo. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é transitório. Aí, quando eu me lembro daquilo que pode me trazer esperança, eu digo, como disse o profeta, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Lembre-se somente isso. O que nós merecíamos? Ser aniquilados pelo Senhor, destruídos pelo Senhor. Mas a misericórdia do Senhor é exatamente isso. Não nos dá aquilo que nós merecíamos. A graça é o Senhor nos conceder aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia é Ele não nos conceder aquilo que merecíamos. Viram a diferença? Graça é Ele nos conceder o que não merecíamos. E misericórdia é Ele não nos conceder aquilo que nós merecíamos. Então é graças à misericórdia do Senhor que nós não somos aniquilados. Porque um simples pensamento desse, ou uma simples palavra dessa que nós falamos aí na nossa insensatez, no nosso desequilíbrio emocional, mental, psicológico e espiritual, já era motivo para o Senhor não nos consumir. Só com um soprinho. Mas Ele não nos consome por causa da sua misericórdia. Então, olha, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Por isso eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Nele porei a minha esperança. Somente nele colocarei a minha esperança, porque a minha porção nessa vida é o Senhor e nada mais além disso. Em quem eu vou esperar? Em quem? Esperar que a situação mude? Esperar que isso, aquilo aconteça? Não, a minha porção é o Senhor, e somente nele porei a minha esperança. Se nós estivermos colocando a nossa esperança no foco errado, no foco contrário, perecemos.
a nossa esperança perece. Mas se nós estivermos com a nossa esperança no Senhor, viveremos. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O Senhor é bom, sem sombra de variação. Uma vez um fazendeiro colocou no catavento da fazenda dele, sabe o que é catavento, né? Aquilo que gira de acordo com o vento, catavento. Aí ele colocou no catavento a seguinte expressão: o Senhor é bom. Aí alguém questionou, ele dizendo assim: você está dizendo que a bondade do Senhor, ela é variável, ela muda, porque uma hora a bondade do Senhor está apontando para lá, outra hora para lá. Você quer dizer com isso que a bondade do Senhor, ela é variável, não é constante? Não, ele disse, eu quero dizer com isso, que o Senhor é bom em todo o tempo o Senhor é bom. Seja se o vento estiver soprando para o leste, para o oeste, para o noroeste, para o sudeste, o Senhor é bom em todo o tempo. Nele não há mudança, nem sombra de variação. A bondade do Senhor sopra em todas as direções. E assim, queridos, ainda que as coisas pareçam não estar tão bem na nossa vida, o Senhor é bom. Ainda que as coisas pareçam não estar como nós queríamos que estivessem, o Senhor é bom. Ainda que esteja acontecendo isso ou aquilo, o Senhor é bom. E disso nós não podemos duvidar. Amém? Então, para finalizarmos, queridos, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve o silêncio, leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Jeremias aqui é jogo duro. Uma hora ele está parecendo o gráfico da Bolsa de Valores. Uma hora ele está para cima, outra hora está lá embaixo. É imprevisível. Quando você pensa que o camarada aprendeu, depois de expressar-se dessa forma, compor esse hino de esperança ao Senhor, ele vem decaindo de novo. Ele diz assim: põe o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Talvez ainda haja esperança. Ele devia dizer: há esperança, há esperança. Não talvez ainda há esperança. Há esperança, há esperança, há esperança, há esperança. Como dizia o poeta da MPB: espero na esperança de esperar. Espero na esperança de esperar. Há esperança, há esperança, há esperança. O ditado popular diz: a esperança é a última que morre. Nós dizemos: a nossa esperança já morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e permanece viva, viva para sempre. A nossa esperança morreu, ressuscitou e permanece viva para sempre. Amém? Onde você tem botado sua esperança? Nas coisas transitórias, passageiras, que se acabam, que fenecem? Ou você tem botado a sua esperança naquele que morreu, ressuscitou e vive para sempre? E sabe o que é bom? Esse que morreu, ressuscitou e vive para sempre, ele nos deixou uma promessa. João 14, 1, 2, 3.
Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Queridos, Jesus falou que o desejo e a promessa dele para nós é que nós estivéssemos no lugar que ele está. No túmulo? Será que ele desejaria que nós estivéssemos no túmulo com ele? Não, porque lá no túmulo em Jerusalém, logo na entrada, tem uma plaquinha escrita: He's not here. Ele não está mais aqui. He's risen. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. E para quem tiver dúvida, o túmulo está aberto e a pessoa pode entrar lá dentro e ver que na pedra onde ele foi colocado não existe mais corpo algum. Jesus é o único líder de religião. Aliás, religião não, porque o cristianismo não é religião, mas ele é o único líder que morreu e ressuscitou. Todos os outros demais líderes de alguma religião têm os seus corpos putrefados, cheios de bicho, com algum pozinho lá restante dos seus corpos, em algum jazigo desse planeta. Jesus é o único que não tem restos mortais em jazigo algum do planeta, porque lá no túmulo de Jerusalém não há mais nada do corpo dele. Ele morreu e ressuscitou, e o desejo dele é que nós estivéssemos com ele, onde ele está. E onde ele está agora? No céu. No céu. Não é nesse céu que você vê aí não, que minha netinha falou: eu não quero ir para o céu não, pensando que seria ali nas nuvens. É outra dimensão. É um lugar que nem o olho viu, nem o ouvido jamais ouviu falar, nem subiu ao coração humano algum. É outra dimensão, uma dimensão tal que quem já experimentou, teve essa experiência de quase morte, não queria mais voltar. É algo tão maravilhoso, e é ali que o Senhor deseja que nós estejamos com ele.